Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco em mais um Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Coerência e verdade ao ensinar. Continuamos destacando o professor, a vida do professor, com algumas considerações a respeito do assunto. Lá no capítulo 20 de Lucas, versículo 21, lemos assim: Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Interessante esse texto, né? E uma das coisas mais interessantes é que nós devemos ser coerentes com o que a gente faz. Coerência e verdade ao ensinar. Eu daria esse tema para esse breve momento de meditação. E uma das coisas mais sem sentido, ou usando um termo um pouco mais, ainda mais comum, dizer assim, uma coisa mais sem graça, é quando alguém é incoerente no que faz ou no que fala. Quando se alguém é um professor ou uma professora, a situação é mais grave ainda. Os opositores de Cristo, que o texto que eu li aí chama de espiões, estavam sempre de plantão, ainda que aparentemente não, mas com lisonja, elogiando o mestre, dizendo: temos percebido que os seus ensinos são coerentes. Ensinas o que é certo, o que é correto. Não levas em conta quem é a pessoa a quem ensinas. Tu ensinas o caminho de Deus. Mas isso é só a introdução. Depois vem com a pegadinha deles. Mas não quero tratar da pegadinha aqui agora. Vamos ficar com essa verdade que eles falam a respeito de Jesus. Muito bem observada pelos opositores do Senhor Jesus. Isso que Jesus fazia, que foi muito bem observado pelos líderes do povo, é o que deve ser a nossa base como mestres e professores. Coerência ao ensinar. Como já deixei claro, os interlocutores de Cristo eram hipócritas. Todos os evangelistas se referem a eles dando esse destaque à sua falsidade e hipocrisia. Conquanto expressassem algo de verdadeiro, e era verdadeiro, sua intenção era apanhar o mestre numa armadilha. É que onde reside toda a sua hipocrisia. A sua língua não fala o que está no coração. E essa não deve ser o posicionamento do professor em sala de aula, diante dos seus alunos. Não importando em qual estágio de aprendizado estejam os seus alunos. Todos eles merecem coerência, verdade e firmeza na transmissão do conhecimento. O professor é um formador de caráter, porque os alunos ainda estão, seu caráter ainda está em formação. Também de personalidade, que é o mesmo caso. E também é formador de opinião, o que aumenta ainda mais a sua responsabilidade ao ensinar. Portanto, sejamos coerentes e ensinemos o que é verdadeiro. Jesus fazia isso. Foi reconhecido pelos seus opositores nesse sentido. Pena que eles tinham outras intenções. Que Deus nos abençoe, nos capacite para sermos transmissores da verdade, sendo sempre coerentes. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado porque Jesus nos ensina que devemos ser verdadeiros e coerentes no que estamos ensinando. E não devemos ter acepção de pessoas. Qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance deve ser o objeto do nosso ensino. Em nome de Jesus. Amém.